Fala, nação atleticana! Vamos para mais um pós-jogo. O meu primeiro clássico de muitos lá no Couto Pereira. Cheguei agora, 11h17. Gente, que estádio arcaico para sair, hein? Complicado. Estádio velho é uma desgraça. Mas vamos falar desse pós-jogo, desse vexatório empate. A gente tá vacilando demais, cara. O Atlético tá se complicando. A gente tem chance, a gente tem bastante coisa pra gente falar, né? Se você aí que tá me vendo, né, coloca os meus inscritos aí, salve, uma boa noite, né? Dá aquele like, curte o canal, curte esse vídeo, que a plataforma do YouTube entende. Quanto mais você curtir, mais ele vai propagar para mais atleticano, fanático como eu e como você. E para você também, que tá, eu tenho visto que tem muita gente nova acompanhando os vídeos. Se puder curtir o vídeo, se inscrever no canal, eu vou ficar bem agradecido. E vamos lá para esse pós-jogo, gente. Gente, sobre o time, né? O Odair, ele veio com as mudanças, né? Jogou no 3-5-2, né? Infelizmente, o Julimar hoje ele não soube aproveitar, né, a sua posição, né? O Julimar hoje foi mal, né? Cara, primeiro tempo, o Atlético já quase faz gol nos 40 minutos, 40 segundos do primeiro tempo. Né? O Viveiros, como sempre, na explosão, na rapidez. Né? O Morisco, o goleiro deles, saiu, foi estrabalhado lá. O Viveiros tocou e o Julimar não consegue chegar. Aí, gente, um jogo muito pegado, né? Como Atletiba, como a gente sabe que tem que acontecer, né? Aquela guerra boa, no bom sentido, claro. E aí, gente, vem a expulsão do, do lateral do Coxa. Aí vai aparecer o craque do jogo, né? O Daronco, que ajudou o Coxa. Porque o Daronco ele fez a lei da compensação, né? O que o Daronco fez hoje, gente, é brincadeira o que esse cara fez hoje. O Daronco ele precisa parar de apitar os jogos. A nossa CBF é uma merda. A nossa CBF, eu concordo com o que muita gente está falando. A nossa arbitragem é a pior arbitragem do mundo. Gente, foi expulso. O Atlético, no primeiro tempo, o Atlético até que tentou jogar bola. Né? O Atlético foi para cima. Né? Se eu não me engano, o Coxa teve só uma finalização. Né? O Atlético foi o controle do Atlético. Mas o Atlético cria, mas ele não consegue finalizar, ele não tem êxito nas finalizações, ele tem volume, sabe? Mas o time não chuta, não faz nada. Indo veio o segundo tempo, né? Aí o segundo tempo, gente, daí o Daronco, eu não quero xingar ele aqui de tudo que eu gostaria de dizer, mas porque eu não posso, né? Porque hoje tem muito processo, eu não posso falar que ele é um cara mal intencionado, se eu não consigo provar. Mas o que o Daronco fez hoje de lei de compensação, que eu acho que o Bruno Melo, quando ele amarelou o Bruno Melo na falta que aconteceu no primeiro tempo, que o Jurimar que ele fez e ele deu um amarelo pro Bruno Melo, quando deu a confusão, não foi a confusão, né? Foi lateral da gente, o Benavides foi fazer a cobrança rápida, né? Ele já era lateral do Coxa, ele deu reversão, aí o Benavides tentou fazer rápido, ele segurou, aí ele esqueceu, foi lá, deu mais uma amarela, teve que expulsar. Aí, gente, no segundo tempo o Atlético teve as finalizações, teve a primeira do Viveiros, né?
que cruzou, o Julimar não conseguiu chegar na bola. Teve uma do Viveiros, né, que ele conseguiu ganhar e chutou. Teve a cobrança de falta, né, do Zapelli, que o Morisco acabou tocando nela. E alguns escanteios. Aí veio o segundo tempo, gente, não teve futebol. É piada, é piada. Esse Daronco me dá 8 minutos. Se só o problema é que esse canalha, esse vagabundo desse torcedor que jogou um vapor no treinador, e eu vou falar uma coisa aqui, gente. Se fosse na Arena da Baixada e tivesse um vagabundo, um safado de um torcedor atleticano que jogasse um vapor no Mozart, eu ia estar falando a mesma coisa. Só ali deu quase 5 minutos. O Coxa conseguiu segurar o jogo inteiro. Era falta, era lateral, era tiro de meta. Os caras foi picando o jogo junto com o Daronco, que o Daronco deixando. Né? O Atlético não criou as chances. Né? Para ser bem sincero, tá, no segundo tempo, estava mais para o Coxa fazer o primeiro gol do que o Atlético. Porque o Atlético, ele teve umas 3 contra-ataques que quase deu ruim. E eu vou falar uma coisa aqui, gente. Né? Eu vou continuar acreditando que enquanto tem bambu, tem flash. Eu vou acreditar sempre que o Atlético já fez, né, já venceu 7 jogos. A gente tem aí Amazonas, a gente tem Goiás, a gente tem Volta Redonda, daí a gente tem Ferroviário e a gente tem América Mineiro em casa. Né? Nós temos 3 jogos em casa e 2 jogos fora, né? Que vai ser Goiás e Ferroviário. Gente, o Léo Pelé, cara, esse cara não dá para jogar no Atlético. Esse cara, não sei como que o Atlético me paga 10 milhões. Porque hoje, o Ronier, que voltou de lesão, ele vai de pé mole. Ele vai com a perna fraca para dividir bola. Teve uma hora que ele perdeu. Os caras quase fazem o gol de contra-ataque. Sabe? O Coxa abdicou, tava com 1 a menos. O Atlético não conseguiu criar no segundo tempo. O Atlético não sabe jogar em vantagem. Eu tava lá, eu vi. O Atlético jogou mais de quase 90 minutos. Né? 45 mais 20 minutos. 60 minutos, vamos dizer assim. O Atlético não consegue aproveitar isso, gente. O Atlético entra na pilha. Daí, confusão. Aí é faltinha. E a gente tem o Pelé. Esse Léo Pelé é uma merda. Esse cara tem que sair do Atlético. Ou daí teve algumas... sabe? Ele quis mudar. Mas teve uma hora que ele deixou o time mais perdido. Porque daí tira o Patrick, me colocou o Velasco, que também foi mal pra cacete na lateral esquerda. Né? O Luiz Fernando, até que não vou cobrar, porque pelo menos tentou fazer alguma coisa, tentou competir. Agora ele colocar o Kardec, e eu vou falar uma coisa para você, Odair, que o pré-jogo eu vou fazer no sábado. Mas se você colocar essa merda desse Allan Kardec, nós estamos fodidos. Porque esse cara é um bosta. Ó, Léo Pelé, Kardec, Juliano, Raul, tem que mandar todas essas bostas embora. Porque a gente está, né, com alguns suspensos. Zapelli, infelizmente, não vai jogar, que jogou bem hoje. Né? No primeiro tempo, tentou impor o ritmo do time. Né? Porque o segundo tempo, gente, o Coxa mandou e desmandou, porque o Atlético não estava mais fazendo transição rápida. Leozinho teve uma chance, né, que ele deu um drible no Zeca, aquele drible que ele dá, que ele finge que vai e foi para a área, cruzou, o Morisco pegou, e ninguém para chegar e colocar essa bola para dentro. O Atlético no segundo tempo, ele teve mais volume, ele teve mais jogo, mas quem foi mais perigoso foi o Coxa. Por quê? Porque o Coxa, nas divididinhas de pé mole, desse fraco, desse Léo Pelé, a gente quase sofreu, porque o Ronier quase, nos duelos, estava vencendo, porque todo mundo estava vendo que o Pelé
estava fraco no jogo. Teve uma hora que o Zapelli saiu correndo, porque da falta, que foi o Aguirre que ele fez, o Zapelli saiu correndo, gritando pro Léo Pelé, porque ele tinha perdido a bola no meio campo. Porque de uma dividida que ele foi que nem uma moça, que nem uma Alessi. Então, gente, eu ainda acredito, né? O Atlético entrou na pilha do time do Coxa. Sobre o pênalti, eu vou falar uma coisa para você. Eu daria o pênalti e eu não daria falta. O Michael foi uma corrida e não tem essa porra de ai, porque ele pisou no pé, ai, porque ele deu a cotovelada. O Michael caiu de maduro. O Michael foi querer, eu vou dar uma de brabão aqui, para mim, eu daria pênalti, não daria aquela falta. Mas o Daron hoje foi não foi o principal, mas ele foi um dos responsáveis. Parece que ele estava jogando com a camiseta do Coxa hoje, debaixo do uniformezinho dele. Ele tá velho, ele tá um gato gordo, porque ele não consegue mais correr, e ele picou o jogo inteiro. O Daronco pede para cagar e vaza. Que você não apita mais, você é um ex-árbitro em atividade, porque você é fraco, entendeu? Você é fraco, você não consegue mais apitar jogo. Eu daria o pênalti, porque Felipe Machado que tocou no Viveiros. E, gente, estamos com 50 pontos. Vamos disputar 5, né? 5 partidas, tem 15 pontos a ser disputado. Estamos a 4 pontos do quarto colocado. A gente tem um confronto direto e a gente precisa mudar a postura desse time. A gente tem que entrar como final, sabe? A gente tem que entrar com aguerrido, mas a gente tem que criar, a gente tem que finalizar e a gente tem que começar a fazer os gols. Porque hoje o Atlético, no primeiro tempo, o Atlético até tentou. O Atlético poderia ter feito gols, mas o Atlético não consegue. Esse time tem que tomar vergonha na cara, tem que, sabe, tem que botar a perna dividida, tem que ser final de Copa do Mundo, gente. Né? Contra o Amazonas a gente tem que ganhar. Infelizmente, Zapelli e o Viveiros não vai poder jogar. Não interessa que foi jogar, nós temos que ganhar do Amazonas. Né? O Atlético Paranaense não vai precisar viajar. Né? Foi uma cagada a gente ter empatado aquele jogo do Havaí. Vai voltar o Speed Mendonça, vai voltar o Teran. Então a gente precisa jogar. Eu vou falar do pré-jogo. Mas hoje, cara, Daron, zero para esse Daron. E Léo Pelé pede para sair vaza do Atlético. Cara, você foi mal pra cacete. Você quase prejudicou o nosso time, velho. Você quase. Você é muito fraco. Você é um jogadorzinho fraco, barato, sabe? E outra coisa também, porra, não sei quem, não vou falar de falar, mas, pô, os caras no terceiro anel saindo na porrada. Teve gente que se machucou, eu vi os caras descendo escada tomando porrada. Pô, gente, vamos pro estádio, vamos pro torcer, vamos pra incentivar o Atlético. Os caras vão pra brigar, porra. Sabe? Cara, até dá uma média grande. Né? Eu fui no clássico, no meu primeiro clássico, fui de carro, cheguei bem, voltei bem. Mas, pô, tem que mudar essa mentalidade também, gente. Pô, os caras brigando, só marmanjo, os caras saindo na porrada. Pelo amor de Deus, estão de brincadeira. Então, gente, esse é mais um pós-jogo. Se você puder curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, né? Que é importante, né? E esse é o nosso pós-jogo. Eu acredito ainda que dá, né? Tem bastante confronto direto. Goiás aí tomou uma traulitada de 3-1. Mas tem Remo que vai pegar muito confronto direto. Tem o próprio Criciúma, tem o próprio Goiás. Então a gente precisa vencer esse jogo. E se a gente fizer, né, mais pontos, eu acredito que se a gente chegar nos 63, a gente consiga ficar entre os 4. Nação Atleticana, meu primeiro clássico, como eu queria uma vitória, né, para a gente colar, mas infelizmente não deu. O Atlético está a 4 pontos, né, do G4. E eu continuo acreditando, eu continuo confiando. Vou estar no jogo lá do Amazonas. Mas hoje
o Atlético não sabe finalizar esse time. Esse time, ele cria, mas ele não tem êxito nas finalizações. Isso complica muito. A temporada já diz tudo, né? E o Atlético parece que vacila, é um vacilo atrás do outro. As rodadas ajudam, mas esse time parece que não ajuda. Mas contra o Amazonas, a gente precisa vencer para ver como que vai ser os outros confrontos. A gente tem que continuar. Agora a gente tem que mudar, né, o nosso jeito de pensar no futebol. Né? A gente tem que vencer os jogos e torcer para resultado, porque senão a gente vai azedar. Mas ainda tem bambu, tem flecha. Eu vou acreditar sempre, né? Mas hoje o Atlético não soube jogar o segundo tempo com vantagem e fazer uma vitória no clássico. Infelizmente não deu. Um grande abraço, nosso atleticano. Deus abençoe. Tomara que não dê nenhuma confusão na volta aí dessas torcidas. E que amanhã, uma boa semana para a nação atleticana. Mas não tá fácil. Mas eu continuo acreditando. Um grande abraço, nação atleticana. Eu vou ter que acreditar mesmo. Que bem provável ele vai colocar o Allan Kardec. Nação atleticana, sexta ou sábado eu venho fazer o pré-jogo. Se Deus quiser, uma vitória contra o Amazonas na segunda, às 9h30 da noite. Um abraço, tamo junto, até mais.